Boa noite, meus amigos e amigas de Jequié. Estamos neste momento em caráter assim extraordinário, vindo aqui através das redes sociais, a gente se comunicar com a população de Jequié, porque no dia de ontem, dia 13 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, nós fizemos a coleta de 9 pessoas aqui no nosso município que apresentavam os sintomas que poderiam caracterizar o coronavírus. E dessas 9 coletas que nós fizemos, 3, os resultados chegaram hoje, agora à noite. E desses 3, 2 pessoas testaram positivo para o nosso município e 1 negativo. Portanto, dos resultados que chegaram, 66% de 3 testes, 66% apresentaram positivo, e a gente agora está aguardando o resultado dos outros 6 testes. Então, isso é uma situação que nos preocupa bastante. Jequié passou, se não me engano, 17 dias sem registrar nenhum caso depois do primeiro dia que nós registramos, que foi um caso importado de São Paulo. O paciente, graças a Deus, evoluiu e se recuperou da coronavírus. Recentemente, no último sábado, nós tivemos mais um caso que foi confirmado, mas esse caso foi confirmado através de teste rápido, se eu não estou mal informado. E esse caso, caso vocês entrem no boletim da CESAB e não esteja lá notificado, é por conta de que a CESAB aguarda o teste, que é outro tipo de teste que é feito para essa confirmação. Então são duas pessoas, infelizmente todas duas da área de saúde, uma funcionária aqui no nosso município e outra funcionária no município de Ipiaú, mas que é moradora de Jequié. Elas estão em isolamento, a primeira paciente desde o dia 5 de abril, assim que foi detectado, a Secretaria de Saúde, a partir de toda a estrutura da vigilância, promoveu o imediato isolamento dessa pessoa. Ela teve contato com 4 pessoas, segundo o seu relato, com a filha e a nora, com o filho e a nora, e com a filha de 30 anos e uma neta de 2 anos de idade. Todos estão isolados desde esta época, e é bom a gente fazer a observação que ela vinha sim trabalhando com o uso do EPI. Então a gente não sabe se ela adquiriu dentro da unidade ou se ela adquiriu fora, porque dentro da unidade ela estava utilizando o EPI. A outra é uma paciente de 48 anos, testou positivo também hoje, dia 14. Recebemos a notícia agora, às 22 horas, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. O sintoma, apenas perca de olfato. Só para você ter uma noção de como é esse coronavírus. O sintoma que ela apresentou foi apenas perda de olfato. Foi coletado também no dia 13. Ela teve contato com um médico do Hospital Geral de Ipiaú e o contato com uma irmã e a filha. Estão todos também em quarentena desde o dia 7 de abril. Portanto, eu queria parabenizar o trabalho da vigilância a partir da Secretaria de Saúde por ter, desde esse período que se percebeu alguns sintomas, já providenciou o isolamento. E essas pessoas estão isoladas efetivamente. Eu queria passar para o secretário Vitor, para ele fazer algumas complementações e falar sobre o nosso boletim diário. Bom, boa noite, meus amigos e minhas amigas de Jequié e região. Estamos aqui nessa noite de terça-feira. Acabamos de ser informados de mais 2 casos, conforme o prefeito acabou de falar, confirmados de coronavírus em Ipiaú, através do exame SUAB. Então, esse exame que é realizado no Laboratório Central do Estado da Bahia. Aquele caso de Jequié do sábado ainda não consta no boletim da CESAB, mas vai constar, já foi feita a coleta do material. Até sexta-feira esse resultado também já vai estar disponível aqui para a gente. Então, totalizando agora em Jequié 4 casos confirmados de coronavírus,
sendo um caso recuperado, mas estamos aí com 3 casos em tratamento. É importante a gente falar sobre a nossa preocupação enquanto administração pública municipal, enquanto Secretaria de Saúde. Não podemos relaxar. Está aí os números que parece que a população de Jequié estava subestimando esse vírus extremamente letal, até de terrorista. Nós fomos taxados quando a gente adotou as medidas de supressão, de diminuição de circulação das pessoas na rua. Mas o prefeito Sérgio da Gameleira, diante do cenário epidemiológico concreto, que é o que a gente tinha de resultado, resolveu flexibilizar a abertura de alguns comércios, inclusive com horários opostos, diminuindo assim a circulação de gente em todos os horários. Mas essa decisão, com certeza, amanhã a gente vai se reunir, Comitê Gestor de Crises, e o prefeito deve anunciar, no mais tardar até quinta-feira, quais as medidas serão adotadas sobre essa questão da flexibilização ou não do comércio, sobre a manutenção ou não. Mas é importante falar à população de Jequié que a gente não está aqui brincando, nem eu, nem o prefeito Sérgio da Gameleira. São 10 horas da noite, quase 11 já, de uma terça-feira. Estamos aqui alertando você a necessidade de isolamento social. A gente continua recomendando o isolamento social. É muito fácil a gente tentar transferir uma responsabilidade para o poder público, mas de nada adianta se a gente fizer as recomendações e vocês não cumprirem. Então a gente precisa que a população de Jequié cumpra com aquilo que a gente está pedindo. Se for à rua, só saia se for urgente. Então, mesmo que seja urgente, use máscara. Lave bem as mãos com água e sabão. Evite tocar nas bocas, olhos e nariz. A partir dessa positivação de dois casos, eu gostaria de informar para vocês que amanhã a gente retoma o boletim suspenso hoje, mas amanhã a gente retoma com essa publicação diária dos casos atualizados em Jequié. Eu queria deixar bem claro que o momento ele exige bastante lucidez por parte da nossa equipe, que nós que estamos na linha de frente, de manhã, de tarde, de noite, não tem horário para essa equipe estar se reunindo, para estar discutindo. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, muita lucidez. A gente não vai se apegar, Vitor, e é um pedido que eu faço a toda a equipe que está à frente, que não somos apenas a gente que está à frente, nós temos seguramente pelo menos 200 de pessoas que estão trabalhando diariamente no combate a esse vírus terrível. E não vai ser esses comentários maldosos de rede social. A gente viu pessoas, a gente está vendo constantemente, né, pessoas querendo se aproveitar do momento que nós estamos vivendo, que nós não estamos brincando, nós estamos falando de vida de seres humanos. Portanto, nós vamos amanhã ter uma reunião. A gente se reúne constantemente para fazer a avaliação. Claro que quando surge um novo caso, e nesse caso, pela primeira vez, 2 casos no mesmo dia, claro que isso acende a luz, no mínimo amarela, e a gente vai estar se reunindo com toda a responsabilidade que nós temos amanhã, para a gente traçar as próximas ações que nós vamos ter que tomar, sem querer entrar em rota de colisão com nenhuma linha de pensamento. Nós não estamos transformando o coronavírus numa bandeira política de esquerda nem de direita. A gente quer efetivamente sair dos números, entrar nos nomes, para que a partir daí as pessoas comecem a ter essa consciência. Eu fico muito triste, Vitor, de circular na rua. Eu tenho meu pai e minha mãe fazendo hoje 1 mês em constante e total isolamento, e ver nas ruas pessoas que não precisavam estar nas ruas, às vezes nas filas, infelizmente por conta das ações do governo federal, mas felizmente também porque o governo federal disponibilizou esse recurso, que vai variar de R$600 mil a R$1.200.000, ou de R$600 a R$1.200 para as famílias que vão se enquadrar nos critérios definidos pelo governo federal. Isso vai trazer, só no primeiro momento, 16 mil famílias que são beneficiárias do Bolsa Família já vão receber aqui em Jequié esse recurso. Mas, por outro lado, as pessoas não têm o cuidado de esperar um momento melhor para ir para o banco, deixar bem claro que o recurso que vai entrar para o Bolsa Família, para quem é beneficiário, você não vai poder sacar, portanto não adianta, não vá para o banco
Só depois que vai poder sacar, você vai poder fazer transferências online dentro de casa. Você não vai poder ir para o banco sacar. Então os Correios ontem e hoje lotado, Receita Federal continua lotada, os bancos, as pessoas constantemente insistindo. E ali seguramente pode ter alguém contaminado e passar essa contaminação para vocês. Eu queria aqui só sinalizar que uma pessoa é moradora do bairro do Jiquezinho, a outra do bairro do Joaquim Romão. Então, são as informações que nós temos. O segundo caso aí, importante ressaltar o bairro do Joaquim Romão. Então, o primeiro, esse de sábado, que a gente divulgou, e agora mais um do Joaquim Romão. Então, pessoal do Joaquim Romão, se vocês já estavam seguindo as nossas orientações, redobrem as atenções quanto às nossas medidas que a gente está aqui solicitando o tempo inteiro. Utilizar máscara, usar álcool e gel para desinfecção das mãos, quando há ausência de água e sabão. Então, a gente tem que evitar o espaçamento mínimo, temos que respeitar o espaçamento mínimo entre as pessoas de 1,5 m. Então, a gente está aqui fazendo a nossa parte, mas a população de Jequié também precisa acordar e fazer a parte dela. De nada adianta a gente, quanto poder público, ficar aqui o tempo inteiro e a população não se ajudar. Não adianta e não vai adiantar vocês ficarem procurando um culpado para as ações. Não adianta. Se a gente for efetivamente jogar a responsabilidade, nós temos que jogar essa responsabilidade nas costas das pessoas que insistem em estar nas ruas sem se proteger. Eu vi desde o início desse processo, que já tem quase um mês, eu vejo todo dia idosos se aglomerando, né, em fila de banco, idosos se aglomerando na fila da Receita Federal, na fila do Correio. A gente sabe que as pessoas precisam resolver os seus problemas, mas coloque em primeiro lugar agora a sua vida. Coloque em primeiro lugar a preservação da vida da sua família. Nós que estamos na linha de frente, se a gente perder qualquer soldado do nosso exército, vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim, porque a gente vai ter que isolar uma quantidade razoável de pessoas que são diretamente ligadas ao combate a esse coronavírus. Portanto, vocês se precavendo, vocês vão estar precavendo também essas pessoas, esses guerreiros, todos eles da área da saúde, que estão fazendo um trabalho hercúleo no intuito de minimizar esse dano à nossa população. Eu queria deixar aqui, Vitor, bem claro, agradecer aqui ao presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Tinho, que no entendimento que nós tivemos hoje, sexta-feira vai ter uma sessão na Câmara. Aí tem muitas pessoas já questionando de forma maldosa o que é que nós fizemos com o recurso do R$1.600.000 que chegou para a Prefeitura. Deixar bem claro para vocês, nós precisamos de autorização da Câmara para usar esse recurso. A gente precisa que seja criada uma fonte específica, porque nós precisamos prestar conta desse recurso de forma separada. E a Câmara vai votar sexta-feira, e com fé em Deus, na próxima semana, a gente já vai estar adquirindo alguns testes rápidos, nós vamos estar adquirindo vários materiais de EPI, para que a gente possa continuar dando segurança à nossa população e poder investir o que sobrar desse recurso em outros equipamentos, em outras estruturas que possam vir a melhorar a condição de segurança da nossa população. Eu queria dizer mais uma coisa. Foi fruto de um trabalho muito grande nosso, junto ao governo do Estado. Nós ampliamos aí agora mais 40 leitos de retaguarda, junto com o Hospital São Vicente. Esses leitos serão usados, como eu disse, na retaguarda. Se for preciso, a utilização de UTI, aí a gente vai ter que precisar da estrutura do Hospital Prado Valadares, mas nós vamos ter a UPA, nós vamos ter o Prado Valadares e agora também o Hospital São Vicente. A gente agradece muito em parceria com o governo do Estado por essa parceria que se reforça e que se renova e que a gente vai precisar muito. Nós estamos começando agora esse processo do coronavírus em Jequié. Sei que muitas pessoas estão procurando aí, Vitor, informação. E o comércio? Como é que vai ficar o comércio? Com muita tranquilidade, com muita lucidez, a gente vai se reunir amanhã. Eu não tomo nenhuma decisão sozinho, eu tenho uma equipe, graças a Deus, muito capacitada e habilitada para que a gente junto possa tomar uma decisão amanhã, se não na próxima quinta-feira, com certeza, porque
existe toda uma demanda jurídica que precisa ser pensada, precisa ser avaliada na confecção de qualquer tipo de decreto. Ontem, em relação às ações da Secretaria de Saúde, relembrar a vocês os cuidados que a gente está aqui pedindo a vocês diariamente para utilizar máscara ao sair de casa, lavar bem as mãos com água e sabão, na ausência de água e sabão, utilizar o álcool gel. Estive hoje no Joaquim Romão, junto com a Secretaria de Serviços Públicos, realizando a desinfecção, o pedido do prefeito Sérgio, das feiras livres que acontecem ali no Joaquim Romão, no Largo do Cedil, também na feira do Jequiézinho. Fizemos a lavagem lá das ruas, desinfectamos algumas casas também com a solução de hipoclorito. Então, população de Jequié, eu estou falando aqui de mais 2 casos. Esse já é o 4º caso de Jequié. Esses 2 casos, por exemplo, o prefeito Sérgio bem citou aqui, ele teve contato com outras pessoas. Só um desses casos teve aqui com mais 4 pessoas, o outro com mais 3. Então, estou falando aí de 2 pessoas infectadas que podem desencadear possivelmente aí mais 10 pessoas brincando. Então, população de Jequié, não é brincadeira isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tratando a saúde da forma séria como ela merece ser tratada. Mas eu preciso que vocês nos ajudem. Se conscientizem o seu vizinho, conscientize a sua avó, a sua mãe, porque é dessa forma que a gente vai conseguir vencer essa batalha. Não vamos fraquejar. Isso aí, Vitor, precisa ficar muito claro. Eu tenho dito constantemente que se as pessoas estivessem ouvindo a gente desde o início, talvez a gente não precisasse entrar nessa disputa que, infelizmente, no nosso município, e não é só aqui não, em vários locais a gente tem ouvido aí até a divergência entre o presidente da República e o ministro Mandetta, né? Então, são pensamentos tratando essa questão tão importante do ponto de vista ideológico. Nós não vamos fazer esse tratamento aqui. Graças a Deus, a sincronia existe dentro do nosso governo. A gente discute em equipe e segue uma orientação unida, unificada, por mais que 1 ou 2 da equipe pense diferente, mas a gente fecha o circuito, né, fazendo a avaliação sem, em nenhum momento, deixar de entender a importância do mercado, a importância do comércio funcionando, porque a gente também precisa manter os empregos. Mas como número 1, como prioridade nossa, e irá continuar sendo assim, a preservação da vida das pessoas. Porque eu tenho, e peço a Deus, que essas pessoas que estão nas redes sociais, fazendo crítica a qualquer tipo de ação que a gente tem tomado, a gente pode tomar fizeram uma movimentação imensa para a abertura do comércio. Eu não cedi à pressão. Nós achamos que o comércio deveria abrir naquele momento, porque a gente já tinha 17 dias sem notificação. E, ao mesmo tempo, várias pessoas, inclusive que participaram de reunião com a gente, para discutir a reabertura do comércio, foram pessoas que foram para as ruas questionar por que nós abrimos o comércio. Eu queria aproveitar esse momento aqui para desmistificar algumas coisas que estão ligadas diretamente ao combate ao coronavírus. Nas redes sociais tem pessoas de forma extremamente irresponsável, né, que se utilizam, às vezes, até da fraqueza de algumas pessoas, querendo dizer que nós gastamos 170 mil, que nós gastamos 200 e pouco, depois chega a 300 mil, para montar aquela estrutura no Mercadão. A única coisa que a gente quis ao montar aquela estrutura, se a gente errou em um detalhe ou no outro, isso é normal, mas foi fazer com que o comércio voltasse. E a gente depois atacado, apunhalado pelas costas, de forma extremamente leviana. O custo semanal do que está montado ali, está girando em torno de 14 a 15 mil reais. Enquanto tem pessoas dizendo que custou 170 e a mesma pessoa, na mesma gravação desesperada que faz no mercado, diz que custou 250, depois diz que custou 300. Outra coisa importante, prefeito, aproveitar a oportunidade para desmistificar essa questão do decreto de calamidade pública que foi decretado pelo Estado da Bahia, já foi reconhecida, inclusive pelos deputados, pela Câmara de Deputados do Estado da Bahia. Não só para Jequié, praticamente todos os estados, toda a cidade da Bahia. Exatamente. Lembrar que isso não é um cheque branco nas mãos do prefeito, do contrário. Existe o controle rigoroso dos órgãos de fiscalização, todas as dispensas de licitação deverão ser publicizadas e encaminhadas para o Tribunal de Contas da União, e o controle é redobrado. Quem acha que o prefeito tem cheque branco, no mínimo está fazendo uma acusação leviana pelo fato de desconhecer a lei.
Então, é importante falar que a decretação do estado de calamidade nada mais serve do que dar celeridade aos processos de compra da administração pública, mas respeitando os procedimentos legais para tais. Esse negócio de que Sérgio pode pegar um recurso da educação, desviar para a Secretaria de Saúde, isso é mentira. A pista de o decreto de calamidade não permite. Skate, o dinheiro da pista de skate, que eu posso fazer outra coisa, isso é uma grande mentira. O pessoal do comércio que queria tanto que as casas de material de construção voltassem a funcionar, a gente permitiu no decreto, porque aquele momento era acessível que a gente permitisse, e ao mesmo tempo a gente liberou a construção de pequenas obras com volume máximo de 20 pessoas, e depois a gente é surpreendido por essas mesmas pessoas de forma leviana, dizendo que está construindo uma praça no Mandacaru, dizendo que a gente não construiu uma sala de aula, nós estamos construindo 2 grandes escolas, 3 grandes creches, e estamos ampliando e vamos ampliar esse número, porque eu tenho fé em Deus, que em breve nós vamos sair desse momento, e Jiqué precisa girar cada vez mais rápido quando a gente sair disso, porque a economia está parada. Agora foi apresentado ali hoje os números, um pouco mais cedo, na televisão, que prevê a Itália com 9,5% de queda do seu PIB. O Brasil chegando a 5,9%. Uma queda de 3%. Os Estados Unidos, 5,8%. Então será que a gente não está antenado nisso? Será que é só Jiqué que existe no mundo? Será que todas as nossas ações são voltadas para prejudicar as pessoas? Muito pelo contrário, gente. Vamos sair dessa disputa mesquinha, politiqueira. Vamos encarar esse negócio com verdade. Vereadores, todos os vereadores, vocês têm todo o direito de continuar com o trabalho de vocês. Afinal de contas, a harmonia e a independência dos poderes deve prevalecer. E nesse momento, a harmonia deve ser o que toca, o que deve ser o direcionamento das nossas ações. Então, você ficar... Porque, de repente, várias ações que nós fizemos, tivemos resultados muito bons, e aí você não consegue mais atacar os nossos resultados, você começa a fazer outros tipos de ataque para produzir um desequilíbrio político no município, que não precisa nesse momento. Estão querendo, secretário, me permita, estão querendo pedir mais um pedido de afastamento do prefeito para uma licitação que vai acontecer daqui a 40 dias. Deixa a licitação acontecer. Deixa começar a executar o serviço. Se tiver errado, se tiver alguma coisa lá que vocês detectarem de irregularidade, façam a denúncia e que o prefeito seja punido no rigor da lei. Agora, o que não dá para a gente não dá mais para conceber é porque nós tomamos atitudes que precisavam ter tomadas. Iremos tomar outras que forem necessárias, e tem uma categoria do município, de funcionário da prefeitura, que você olha lá, a grande maioria das críticas, eles se juntam para fazer críticas, inclusive do ponto de vista pessoal e leviano. Isso é muito ruim, muito triste. O próximo prefeito de Jiqué vai ter que passar por isso também e vai receber uma cidade destruída do ponto de vista econômico. Eu acho que esse momento, prefeito, até para o senhor, para a população de Jiqué, que sirva de muita reflexão. Enquanto autoridade de saúde no município, a gente está enfrentando talvez a pior guerra, no pior cenário epidemiológico da história desse país. Eu estou acompanhando aí a epidemia do coronavírus no mundo, e aí essa história de que, porque a dengue mata mais, porque isso mata mais. A violência mata mais. A gente está falando de um vírus que surgiu há 3 meses, 4 meses. Então a gente não tem como pegar o coronavírus e comparar nenhum outro tipo de doença para querer comparar. Então, gente, o coronavírus mata, é sério. Ou vocês nos ajudam, ou de nada vai valer esse trabalho todo que a gente está tentando fazer. Secretário, a gente já finalizando aqui a nossa live, até por causa do horário, a nossa preocupação foi de vir trazer para vocês, cidadãos jiqueenses, no primeiro momento, porque circula aí também nas redes sociais que nós estamos escondendo as informações. Então a gente decidiu vir agora, no mesmo horário que a gente soube, vamos trabalhar, vamos informar a população a verdade do que está acontecendo. Então aproveitar esse momento para perguntar a cada um de vocês. Vamos puxar na estatística lá. Eu não puxei não, mas tenho certeza que não morre 2.000 pessoas nos Estados Unidos por dia. 2.400 pessoas nos Estados Unidos por dia. Nem de morte natural eu acredito que aconteça um volume desse. Isso não acontece. Então não vamos brincar com isso. Isso já chegou lá. E se a gente continuar brincando, isso vai chegar aqui. E eu vou ter um grande remorso
E também uma grande tranquilidade. Remorso porque nós vamos perder pessoas que a gente não gostaria de perder. E vou ter um equilíbrio e a tranquilidade de dizer que eu estou tentando fazer a minha parte. Mas eu preciso. A prefeitura não vai fazer sozinha, não. Se a gente não tiver o apoio de vocês, pelo menos nesse momento, aí algumas pessoas vão pegar trechos da nossa live de hoje, que a gente está aqui extremamente preocupado com o que é que a gente vai fazer amanhã e vai replicar nas redes sociais, fazendo agressões, né? Brincando, tratando de forma jocosa essa situação. E eu quero dizer para vocês, vamos levar isso a sério, não vamos brincar não, porque no dia que deixar de ser um número e que virar um nome, que virar uma Dona Maria, Dona Joana, seu João, seu José, pode ser uma pessoa muito próxima a você, e você depois pode vir a se arrepender, né? A gente tem um exemplo aí do primeiro-ministro da Inglaterra que optou por um outro modelo e adquiriu o coronavírus, graças a Deus, e eu peço a Deus que todos que estejam passando por esse momento se recuperem. Mas o momento é sério. Vamos seguir as orientações que a Secretaria de Saúde passa, porque essas orientações são orientações oficiais da Organização Mundial de Saúde. Vamos sair da rua só o necessário. Não vá para a rua se não tiver necessidade. Use a máscara. A máscara já está se comprovando que é uma barreira mecânica efetiva, desde que você mantenha uma certa distância das pessoas. Não vá para a rua sem a máscara. É muito fácil você confeccionar uma máscara em casa. Entra na internet, se você não sabe, com certeza papel toalha daquele mais resistente. Tem milhões de maneiras baratíssimas de você confeccionar a sua máscara. Até porque a gente precisa ter máscara para as pessoas que trabalham na linha de frente. E é outra crítica que a gente recebe. A gente não encontra, não está encontrando. E mesmo que eu encontrasse, eu ainda não tenho a liberação do recurso. Mas não está encontrando, está sendo difícil adquirir esses EPIs. Então a gente pede a vocês, mais uma vez, quase que implorando, pedindo que realmente que vocês deem esse voto de confiança naquilo que a gente está passando para vocês. Não vamos brincar com o coronavírus. Não vamos politizar o coronavírus. Vamos tratar o coronavírus com seriedade, porque ela pode vir a afligir muitas famílias da nossa cidade. Secretário. É isso, reforçar as medidas, não saia às ruas, se sair, utilize a máscara, não deixe de utilizar a máscara, evite tocar a mão nos olhos, boca e nariz, lave sempre as mãos com água e sabão, porque com certeza a gente vai conseguir vencer junto essa guerra contra o coronavírus. Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês, e amanhã, assim que terminar a nossa reunião, se já tivermos uma definição do cenário, a gente volta a se comunicar com vocês, se não, no máximo na quinta-feira, seguramente diante do novo cenário, algumas ações deverão ser tomadas. Obrigado a vocês e boa noite.